Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1995. Envolve uma jovem que tinha apenas 27 anos, ela estava no melhor momento de sua carreira até que algo terrível aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o caso de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Linda Soulbeck. Em novembro de 1995, Linda Soulbeck, que era modelo e aspirante a atriz, estava com 27 anos e morava em uma casa de campo em Hermosa Beach, Los Angeles, com 3 amigos. Linda tinha um ótimo relacionamento com seus pais, Elaine e Bob, e com seu irmão Steve. Sua família amava ouvir suas histórias, já que ela tinha muita coisa para contar. Tendo passado várias temporadas como líder de torcida dos Los Angeles Raiders, ela se sentia confortável consigo mesma, seja na frente de uma multidão ou de apenas um fotógrafo. Quando decidiu seguir a carreira de modelo, ela sabia que não seria fácil. Linda tinha 1,60 m de altura, então ela sabia que não conseguiria oportunidades para desfilar na passarela. Mesmo assim, com sua beleza, ela era uma modelo de impressão ideal, mais conhecida como uma garota pin-up. No dia 16 de novembro daquele ano, ela recebeu uma ligação de um fotógrafo freelancer oferecendo-lhe uma tarde de trabalho. Nunca recusando uma chance de adicionar ao seu impressionante currículo, ela prontamente aceitou a oportunidade. Além dessa sessão de fotos, ela tinha mais algumas tarefas naquele dia, como fazer um teste para o papel de uma série. A Linda tinha uma regra que ela sempre seguia. Sempre que aparecia alguma oportunidade de um trabalho para ela, seja com um fotógrafo, alguma coisa desse tipo, ela sempre contava para sua mãe ou para uma de suas amigas aonde ela estava indo e com quem ela estava indo. Era uma espécie de segurança, ela sabia dos perigos que já existiam, então imaginem uma moça de 27 anos sozinha com um fotógrafo, ou enfim. Então ela tinha essa segurança de sempre deixar essas informações com alguém, mas naquele dia ela conversou com a sua mãe pelo telefone antes de ir se encontrar com esse fotógrafo. Ela contou ali que foi algo que apareceu naquele dia, que não era nada programado, mas ela esqueceu da regra dela naquele dia. Ela não deu a informação para a mãe de com quem ela estava saindo e para onde ela estava indo. E isso, infelizmente, foi algo que ela não poderia ter deixado passar, porque ela, infelizmente, não estava segura. Depois de desligar o telefone, ela partiu em seu carro rumo ao encontro com o fotógrafo. Quando Linda não voltou para casa naquela tarde, sua mãe soube que algo estava errado. Depois que o prazo para a tão esperada audição chegou e ela não compareceu, sua família tinha certeza de que alguma coisa ruim tinha acontecido. A família e os amigos de Linda não perderam tempo. Eles relataram o desaparecimento dela, imprimiram pôsteres e até ofereceram uma recompensa por qualquer informação. O problema que eles tinham era que ninguém sabia onde era a sessão de fotos de Linda naquele dia ou com quem ela iria se encontrar. Eles entraram em contato com a mídia e seu desaparecimento foi destaque em alguns canais. 2 dias depois, um membro da equipe de manutenção da Floresta Nacional de Angeles, que ficava a mais de 1 hora de carro da casa de Linda em Hermosa Beach, estava esvaziando uma lata de lixo quando percebeu que alguém havia jogado várias fotos de uma bela moça loira no lixo. Impressionado com a alta qualidade dessa imagem, ele não achou certo jogá-los de volta no meio do lixo. Em vez de descartá-las, ele colocou as fotos na mochila e voltou ao trabalho.
Mais tarde, naquele dia, esse homem estava assistindo TV e ele viu sobre o desaparecimento da Linda. Naquele mesmo momento, ele viu que as fotos que ele tinha, que ele resgatou do lixo naquele dia, eram muito semelhantes com aquela moça que estava desaparecida. Então ele acreditou que era importante falar com a polícia, porque talvez ele tinha uma pista muito importante por ali. Foi confirmado que a garota nas fotos era Linda, e agora saber que ela poderia estar na floresta quando desapareceu não era nada bom. Por ser uma floresta muito grande, encontrá-la era extremamente difícil. No meio das fotos, a polícia encontrou um contrato de locação de um veículo. A assinatura do documento não era da modelo desaparecida, mas sim de Charles Redbone, o que era suspeito. Em uma coincidência impressionante, enquanto eles processavam essa informação, os detetives foram contatados por um fotógrafo de 38 anos chamado Charles Redbone, que telefonou para dizer que ele e Linda se conheceram em um restaurante na manhã do seu desaparecimento. Ele lembrou que a intenção foi profissional, com ela mostrando a ele seu portfólio na esperança de garantir um trabalho no futuro. Ele alegou que eles saíram ao mesmo tempo, mas seguiram caminhos separados assim que chegaram aos seus carros. Quando questionado sobre a presença do contrato de locação do veículo no meio das fotos, o que era algo bem estranho, Charles disse que havia alugado o veículo e ele supôs que Linda deve ter colocado o contrato em seu portfólio por engano naquele momento. Ele pareceu confuso quando perguntado por que ela o teria jogado fora junto com suas fotos, que era o seu trabalho, então isso não fazia muito sentido. Embora sua história fosse tão estranha e suspeita, Charles foi liberado. Quando os detetives rastrearam o carro alugado, notaram que pareciam ter manchas de sangue no banco de trás, apesar de ter sido limpo por dentro e por fora. Quando a área foi tratada com luminol, o estofamento se iluminou, confirmando que havia sangue ali. Testes adicionais confirmaram que o sangue era humano. Traços de sangue e saliva também foram detectados na capa do carro que foi encontrada dentro do carro. Quando confrontado com essas descobertas, Charles mudou sua história. Depois de pensar um pouco, ele lembrou que ele e Linda haviam passado algum tempo juntos mais tarde naquele dia. Na verdade, bastante tempo. Não muito tempo depois de sair do restaurante, ele percebeu que se tirasse fotos de Linda atrás do volante do carro alugado, isso ficaria perfeito. Com isso em mente, ele ligou para Linda e perguntou se ela estava disponível para fazer algumas fotos. Ela concordou e os dois se encontraram em Hermosa Beach, pouco tempo depois. Como as fotos aconteceriam a 2 horas de distância, em um local chamado Elmer Ridge, uma cidade conhecida pelo seu deserto, os dois foram no carro alugado de Charles. O local escolhido para as filmagens acabou sendo um leito de um rio seco no meio do nada. Depois de configurar seu equipamento, Charles disse que havia voltado para o veículo e demonstrado a Linda como queria que ela dirigisse em círculos enquanto ele tirava as fotos. Enquanto Charles mostrava a Linda como dirigir o carro, ele perdeu o controle e bateu nela. O impacto fez com que Linda morresse. Charles não sabia o que fazer, então colocou o corpo dela no carro, dirigiu até a Floresta Nacional de Angeles e a enterrou. A polícia agora sabia que as suspeitas que tinham eram precisas. Eles agora estavam procurando por um corpo. Charles levou a polícia até onde estava o corpo de Linda, que realmente estava em uma cova rasa na Floresta Nacional de Angeles, como ele havia dito. Eles tinham o corpo de Linda, mas a polícia não estava convencida de que o Charles estava falando a verdade. O carro que ele alugou não apresentava sinais de danos e não parecia ter batido em nada, o que não confirmava sua história. Então eles precisavam descobrir o que aconteceu com a Linda através dos ferimentos do seu corpo. A autópsia revelou que Linda foi abusada antes de ser morta. Além disso, não havia sinais de ferimentos em seu corpo que fossem consistentes com a história do que o Charles contou. Em vez disso, a causa oficial da morte foi confirmada como estrangulamento. Também havia feridas defensivas no corpo de Linda. A polícia precisava descobrir mais sobre Charles Redbone, que de início parecia ser apenas um fotógrafo trabalhador. Ele era visto como alguém com quem as pessoas podiam contar para contatar para fotos para agências de publicidade. Ele havia crescido ultimamente como um dos principais fotógrafos do setor automotivo. Mas além dessa superfície profissional, havia um lado mais sombrio. Ele era conhecido por ter um temperamento difícil e não conseguia lidar bem com as coisas que davam errado. Também havia alguns rumores de que ele estava se envolvendo com algumas modelos contratadas para suas sessões de foto.
tanto que 2 modelos em particular se recusaram a trabalhar com ele. Charles também foi acusado de abuso sexual em 1979, mas não foi considerado culpado. Uma busca em sua casa revelou mais de 200 armas de fogo. Uma delas, uma pistola semiautomática, tinha o que pareciam ser gotas de sangue seco. Quando analisado, o sangue era de Linda. Essa terrível descoberta levou os investigadores a concluir que este era o objeto que Charles havia usado para agredir a jovem. Mesmo assim, ele se recusava a assumir a culpa. Ele insistiu que qualquer contato sexual que os dois tiveram foi consensual. Ele também insistiu que tinha fotos para provar isso, que os dois tiveram relações sexuais, mas que ela estava de acordo com isso. Ele contou que tinha escondido os rolos de filme no deserto, mas ao invés de levar a polícia até o local, ele fez um mapa e seu irmão foi até lá. Quando o irmão de Charles encontrou o que procurava, em vez de entregar à polícia, ele decidiu revelar essas fotos. Como ele viu as fotos antes de qualquer pessoa, não havia como saber quanta adulteração havia ocorrido. As fotos de Linda eram poses básicas de modelo que não eram particularmente provocativas. Mais tarde, os especialistas determinaram que o tipo de corpo não correspondia ao de Linda Soulbeck. Além disso, provou-se que o interior do veículo era de marca e modelo completamente diferente daquele que o Charles havia alugado para as filmagens. Também foi notado que o fotógrafo não apareceu em nenhuma das fotos, tornando nulas suas alegações de que elas o mostravam tendo relações consensuais com a Linda. Em novembro de 96, um ano após o crime, Charles foi a julgamento. Os promotores apresentaram um caso que eles acreditavam ser o certo, sem sombra de dúvida, que ele era um predador que a atraiu para o encontro. Eles descreveram como os dois se conheceram em uma feira. Depois de saber que Charles era respeitado na indústria, Linda deu a ele seu cartão de visita, o que era uma prática padrão. Ele começou a ligar para ela pouco depois, sempre de um telefone público. Embora não fossem amigos, eles compartilhavam um relacionamento cordial que era estritamente profissional. No dia do crime, os promotores disseram que Charles havia se aproximado de Linda enquanto ela se trocava atrás da porta do carro e a golpeou na nuca com a coronha da pistola. Quando ela caiu para frente, ele amarrou seus tornozelos e ela foi abusada. Eles teorizaram que os cortes profundos que eram evidentes eram resultado de sua tentativa desesperada de escapar do ataque. Por fim, ele a estrangulou. Quando Charles se posicionou em sua própria defesa, ele mudou sua história mais uma vez. Dessa vez, ele alegou que não havia realmente atingido Linda com um carro, mas acertado ela com um espelho, deixando-a furiosa. Em algum momento, eles acabaram no banco de trás, onde ele tentou acalmá-la, segurando com força pela parte superior do corpo. Quando finalmente a soltou, percebeu que ela havia sufocado. Quando solicitado a detalhar o incidente que acabou levando à morte dela, ele colocou a culpa totalmente em Linda. Segundo ele, ela havia bebido muito naquele dia. Ele havia insinuado que se ela não estivesse tão bêbada, os acontecimentos horríveis daquele dia nunca teriam acontecido. Embora fosse verdade que na autópsia da Linda mostrava que seu nível de álcool no sangue estava acima do limite legal, ninguém que a conhecia acreditava por um segundo que ela teria tomado um gole de bebida poucas horas antes do maior teste de sua vida. O consenso geral entre as pessoas próximas a ela, assim como os promotores, era que Charles a forçou a beber quase uma garrafa de álcool sob a mira de uma arma. O juiz levou 5 horas para considerar Charles Rathbone culpado de assassinato em primeiro grau e abuso sexual. Em dezembro de 96, ele foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Embora Charles tenha sido condenado por apenas um assassinato, ele é suspeito de vários outros desaparecimentos ao longo dos anos, abrangendo 3 estados. Como ele se recusa a assumir a responsabilidade, provavelmente nunca saberemos se ele tem envolvimentos em outros casos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que o Charles, ele se aproveitou daquela situação para conseguir atrair a Linda para aquele local que era tão afastado de tudo, tão isolado, então seria, claro, o momento perfeito para ele fazer o que ele fez, e felizmente a polícia conseguiu descobrir tudo e ele está atrás das grades. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.